Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje? Está animado? Ah, que legal! Então vamos lá! Eu também estou. Presta atenção, meus amores. Hoje é quarta-feira, amanhã quinta, sexta é feriado, não haverá aula, certo? Sexta-feira é dia do trabalho e é feriado, combinado? Então essa semana é um pouquinho mais curta, né? Eu fico triste porque eu gosto de conversar com vocês. Eu falo isso na sala de aula e vou falar isso também, né? É o nosso momento agora e eu gosto de ter esse momento com vocês. Muito bem. Primeiro, eu quero dar um lembrete antes de começar a aula, que na aula passada eu coloquei uma avaliação. Já vi algumas, fiquei muito contente com o resultado, parabéns. Quem ainda não fez, por favor, fazendo a avaliação. Combinado? Muito bem. Vamos à nossa aula de hoje? Olha que legal. Vou começar com uma poesia que eu gosto muito. E eu quero ler para vocês. Não, ela não está no caderno, né? Mas eu quero ler essa poesia para vocês. Olha que bacana. No meio do caminho, de Carlos Drummond de Andrade. É esse que vocês estão vendo aí na telinha, tá bom? Considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Olha que bacana o que ele escreveu. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Bacana, né? Achei lindo. É, você achou que tem muita pedra? Então vamos lá. Parece que eu estou vendo a sua carinha falando, nossa, olha o poema que a Pro gosta. Então vamos lá? Olha que poema bem bacana. No meio do caminho tinha uma pedra. Aí ele vai falando, né? Ó, tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Vocês percebem que o poeta, ele insiste em falar da pedra, não é verdade? Mas, professora, o que é uma pedra? Eu vou explicar para vocês. Uma pedra pode ser uma dificuldade. Por exemplo, é uma dificuldade, de repente, você fazer as suas aulas sem a professora estar do seu lado, não é verdade? Eu sei, eu entendo isso. Às vezes é gostoso dar um abraço na professora, conversar com a professora, contar uma coisinha, ter a professora do ladinho, né? É uma dificuldade, não é? Você aí desse lado, eu aqui. É uma pedra no caminho, gente. Só que tem uma coisa: as pedras no nosso caminho, a gente vai aprendendo a desviar delas ou a superar. Ou seja, como? As dificuldades, gente. Quer ver um exemplo? Você percebeu que está com dificuldade de leitura? Não tem problema. Treina. A pedra no caminho é a dificuldade de ler, não é? Treine. Vamos enfrentar as pedras do nosso caminho. Agora, por exemplo, com essa pandemia, é uma pedra bem grande no nosso caminho, não é? Mas a gente tem que enfrentar, a gente tem que ser otimista, a gente tem que ver o lado bom das coisas, certo? A gente tem que sempre olhar o lado bom das coisas. Então, o que eu quero transmitir para vocês com esse poema do Carlos Drummond? Que na nossa vidinha sempre vão ter pedras no caminho. Sempre, gente. Na minha, na de vocês. Só que as pedras do nosso caminho a gente tem que enfrentar, porque a gente consegue, certo? Fica aí a dica de hoje. Agora que você entendeu que a pedra é uma dificuldade, certo?
Pense nas pedrinhas que tem no seu caminho e procure sempre superá-las, tá bom? Para ilustrar tudo isso que eu estou falando para você, olha aqui. No meio do caminho tinha uma pedra. Não era tão grande, né? Olha para o menino, não era grande, mas ele desanimou. Olha para a carinha dele, ele desanimou. Aí ele até reclama, né? Olha o que ele fala no segundo quadrinho. Droga, ele não vai conseguir, né? Desse jeito, desanimado, sem vontade. Agora olha para a formiguinha, olha o tamanho da formiguinha, olha o tamanho da pedra, olha para o quadrinho 3. Tinha uma pedra no meio do caminho. A mesma coisa, só que a formiguinha ficou feliz. Oba! Escalada. Então, o que a gente aprende com isso? Que depende sempre do nosso jeito, do nosso olhar, de como que a gente vê as coisas, certo? Para um otimista, quando ele vê meio copo de água, ele fala, graças a Deus, ainda tem meio copo de água. Só que o pessimista, aquele que só vê coisas assim, nossa, isso não vai dar certo, ixi, e agora? Começa a reclamar. Quando o pessimista vê meio copo de água, ele fala, droga, só tem meio copo de água. Mas o otimista dá graças a Deus, ainda bem, tem meio copo de água. Então, meus amores, não, eu quero que vocês se sintam animados. Tem dificuldade? Se esforça aí. Se continuar a dificuldade, não tem problema. Quando a gente voltar, eu vou retomar alguns assuntos com vocês. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, tá bom? Não desanima quando você vê uma pedrinha no seu caminho, tá bom? E se você perceber aí que a mamãe também tá triste, às vezes ela tá com algum probleminha, né? Alguma pedra no caminho dela, conta isso para ela, conta isso para o papai, que vai dar tudo certo, tá bom? A gente não pode desanimar. Meus amores, vamos então continuar. Lição de casa 17, por favor, abrindo na página 242. Olha outra poesia, né? Lembrando que poesia é brincar com as palavras. E primeiro, quando a gente lê uma coisa, primeiro a gente interpreta, a gente entende, depois a gente reflete sobre ela. Combinado? Então vamos lá. Pardalzinho, página 242. Lápis, borracha e completa? Ah, muito bem. E você não falou, ó, você aí. Então, vamos lá. Lápis, borracha e caneta verde. Muito bem. Então, vamos lá. Pardalzinho, de Manuel Bandeira. O pardalzinho nasceu livre. Quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Foram cuidados em vão. A casa era uma prisão. O pardalzinho morreu. O corpo Sacha enterrou no jardim. A alma, essa voou para o céu dos passarinhos. Muito legal esse poema, né? Então vamos interpretá-lo agora? Então vamos lá. Primeira perguntinha. A. Que sensação a leitura do poema de Manuel Bandeira causou em você? Uma sensação. Então vamos lá, você ficou alegre? Não, né? Por que que você não ficou alegre? Bom, a gente já pode começar que alguém quebrou a asa de um passarinho, pelo amor de Deus, né? Bichinho tão bonitinho, né? A gente não pode maltratar bichinho nenhum, certo? Animalzinho, a gente cuida com amor e com carinho, sempre, tá? Então, eu já comecei a ficar triste logo que quebraram a asinha do passarinho, né? É muito triste mesmo. Só que tem um outro versinho que também me deixou triste. Deve ser o mesmo que o seu, né? Ele morreu, não é verdade? Na vida, a gente tem que entender que a gente tem um início, que nem uma redaçãozinha, sabe? Início, meio, fim. Na vida é assim também. Por isso que a gente tem que viver bem. E viver bem não é fazer o que quer, certo? Estraga. Viver bem é fazer o bem. É diferente, certo?
Tem gente que confunde, tem gente que acha assim, ai, a vida é curta, logo acaba, então eu vou fazer o que eu quero. Não, isso é egoísmo da pessoa e falta de maturidade, certo? Viver bem é tratar bem a mamãe, é tratar bem a vovó, é ajudar um coleguinha, é sempre fazer o bem. Isso é viver bem, tá bom? Olha só, hein? Como a gente reflete com o poema. Mas vamos lá então. Que sensação a leitura do poema de Manuel Bandeira causou em você? Você deve ter ficado triste, né? Eu também fiquei com essa sensação, né? De tristeza. Muito bem, tristeza é com Z, tá bom? Pinte no poema o trecho que fez você, né, se sentir assim. Você poderia pintar o trecho, quebraram-lhe a asa, poderia, porque você já ia ficar triste. Mas talvez, se você pintou o pardalzinho morreu, tá? Esse versinho, o pardalzinho morreu, eu acho que já justifica essa sensação, tá bom? Muito bem, releia os 2 primeiros versos do poema. Vamos lá. O pardalzinho nasceu livre, quebraram-lhe a asa. Tá aqui, ó. O pardalzinho nasceu livre, quebraram-lhe a asa. Não é possível sabermos quem fez isso com o pobre pardalzinho, mas se perder sua liberdade, desculpa, li errado, vou ler de novo, ó. Não é possível sabermos quem fez isso com o pobre pardalzinho, mas, ao perder sua liberdade, Sacha lhe dedicou alguns cuidados. O que a criança fez para cuidar do pássaro? Está explicando lá, né? Sacha deu comida, casa, cuidados, carinhos, ela deu essas coisas, certo? Então, ó, Sacha deu casa, comida, cuidados e carinho. Só que a Sacha, ela se esqueceu de uma coisa, viu, gente? Se ela tivesse dado tudo isso, mais a liberdade, talvez o passarinho não teria morrido, né? Talvez, né? Então a gente tem que amar as pessoas, a gente tem que, olha que ensinamento bonitinho, né? Só que a gente não pode prender, sufocar as pessoas, é diferente, né? Insegurança, ela destrói, né? Então a gente tem que confiar nas pessoas que a gente gosta. Então vamos lá. O quinto verso do poema diz: foram cuidados em vão. Foram cuidados em vão. Ela deu casa, comida, carinho, mas foram cuidados em vão. O que essa expressão aí quer dizer, né? Então vamos lá. Em vão, nesse caso aí, quer dizer que os cuidados não serviram para nada. Não adiantaram porque o passarinho morreu. Se você escreveu de um jeito diferente, não tem problema. Lembrando que interpretação a gente pode enxergar um poema de várias maneiras. O que a gente não pode é sair muito, né? Mas se você escreveu com outras palavras e você quis dizer que não adiantou nada, tá certo. Para você, os pássaros devem viver em gaiolas? Por quê? Bom, gente, eu vou dar minha opinião para vocês, tá? Se ele tem asas, é para ele voar, não é verdade? Então tá bom. As palavras abaixo foram retiradas do poema, numérias de acordo com sua classificação quanto à tonicidade. Tonicidade, sílaba forte. Lembram disso? Ela pode ser proparoxítona, paroxítona ou oxítona. Então vamos lá. Livre. Olha como eu pronuncio. Livre. Na dúvida, chama. Faz de conta que o livre é uma pessoa. Livre, vem cá. Você não vai falar livre, vem cá. Livre! Não, você vai falar livre, vem cá. Certo? Então, livre, número 2, certo? Paroxítona. Asa, número 2. Asa. Prisão, 3. Oxítona. Pardalzinho, paroxítona, né? 2 de novo. Enterrou, oxítona não acentuada. Cuidados, número 2. Água, número 2. Jardim, número 3, que é oxítona. Tudo bem? Se eu fui muito rápido, dá uma paradinha no vídeo, aí você corrige. Errou? Não tem problema. O problema é deixar errado. Isso em tudo, não só na lição. Combinado? Põe um certinho bem bonito aí de verde. Muito bem. Produção de texto. Agora a gente vai lá para a página, deixa eu abrir aqui, página 211, certo? Página
211. Tudo bem? Posso começar a leitura para vocês? Página 211. Vamos lá, então? Posso? Página 211. Produção de texto. Você já ouviu falar em café com leite poético? Imagina do que se trata? Pois você, meu aluno querido, meu poeta, e você, minha aluna querida, minha poetisa, presta atenção, a gente está vendo tanta poesia, né? Vamos lá. Pois você e sua turma terão mais uma experiência inesquecível no mundo de poesia. A partir de todos os conhecimentos construídos, até aqui você produzirá um poema sobre um tema de sua preferência. Mas iremos além. Após a revisão final em seu texto, será a hora de organizar um dia especial no qual serão expostos os poemas para convidados especiais. No encarte estão disponíveis os convites que serão distribuídos. Aguarde as orientações de seu professor para a organização geral do evento. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo na página 211, né? Ainda na página 211, tem aqui algumas perguntinhas, tá? Então tá assim, a folha seguinte é para a realização do seu rascunho. Então você vai fazer um poema, rascunho, tá bom? Por que rascunho? Porque você pode apagar, você quer rimar as palavrinhas, não é verdade? Então, o que você vai fazer? Usa muito a borracha, então é um rascunho. No encarte, que está lá no final do caderno, você também encontrará a folha especialmente preparada para você depois passar a limpo. Então, aqui você vai fazer o rascunho, tá bom? Depois você passa a limpo. Assunto do tema. Tem aqui algumas perguntinhas, tá? Ó, agora, mãos à obra. Assunto do tema. Quantidade de versos por estrofe, quantidade de estrofes, numeração dos versos rimados. Então, vamos lá. Para você responder essas perguntinhas, antes você tem que fazer o poema, certo? Terminou o poema, sabe o rascunho? Aí você volta e você preenche aqui. Então, por exemplo, o assunto do poema, tudo pode virar poesia. A pandemia pode virar poesia, o coronavírus pode virar poesia? Pode. Um futebol, uma partida de futebol, uma bola pode virar poesia, uma boneca pode virar poesia. O seu quarto pode virar poesia, os seus brinquedos, a sua caixa de brinquedo pode virar poesia, a saudade pode virar poesia, a escola pode virar poesia, não é verdade? Você pode falar da escola, poesia. Tudo você pode falar. Você pode falar da lua, você pode falar do céu, você pode falar das nuvens, você pode falar da mamãe, você pode falar da vovó, você pode falar do que você quiser, certo? Até de uma pedra no meio do caminho. Tudo bem? Então, o que você vai fazer? Solta o poeta de dentro de você. Solte a poetisa de dentro de você. Terminou o seu rascunho? Você volta e escreve aí o assunto do poema. É uma partida de futebol? É uma bola? É uma brincadeira? É a saudade? É um cachorrinho? Aí você escreve qual é o assunto. Quantidade de versos por estrofe. Estrofe, a gente sabe, não é verdade? O que é a estrofe? A estrofe é um conjuntinho de versos, tá bom? Então, você vai fazer, pelo menos aí, né, para o poema ficar bacana, umas 2 estrofes, se você quiser fazer umas 3 estrofes, né? Numeração dos versos rimados. Deixa eu dar um toque para vocês. Quando a gente faz uma estrofe com 4 versinhos, é bem bacana a gente rimar o segundo versinho com o quarto versinho, certo? É legal você fazer uma estrofe aí com 4 versinhos, mas não é regra. Você pode fazer aí 2 estrofes com 4 versinhos, uma última com 2, você pode fazer 4, 4, 3, você pode fazer 6, 6, enfim. Solta o seu poeta, solte sua poetisa. Tudo bem? Lembrando que a página seguinte, né, é rascunho. Então, na página 212, você vai fazer um rascunho, certo? Não vai desenhar, não vai ilustrar, não vai fazer nada. É um rascunho. Depois, gente, aqui é a página do rascunho. Pode riscar, troca as palavrinhas. Vou dar uma dica. Pensa nas palavrinhas que rimam, certo? Aí você vai escrevendo. Tem que pensar.
A criatividade, gente, a gente tem que pensar. A poesia vem do coração, mas a gente não pode assim ir escrevendo, a gente tem que ficar pensando, escreve, apaga, certo? Vai construindo, por isso que é construção de texto, porque a gente vai construindo, a gente apaga, arruma, aí faz de novo, é assim que a gente faz. Relê, releia de novo, é assim, certo? É, não é a primeira vez que já sai uma poesia, isso não existe, tá bom? Um poeta, ele vai ler, reler, ler, reler, apagar, arrumar, é assim, certo? Muito bem. Fez o rascunho? Ótimo. Aí, no final do caderno, tem umas folhas cartonadas mais durinhas. Você vai passar limpo o seu poema. Lembrando que você não precisa fazer parágrafo. Faça rente a linha vermelha. E depois tem um espaço para o seu. Aí eu acho que tenha espaço suficiente para você fazer uma ilustração, certo? Um desenho do seu poema. Tudo bem? Certo? Vamos lá então para. Ah, tem aqui os convites. Como que você vai fazer? Certo? Tem aí 2 convitinhos no final do caderno. Você vai recortar. Depois que o seu poema estiver pronto, você vai dar esses convitinhos para quem estiver aí na sua casa, vai marcar um horário, certo? Pede aí um cafezinho, um leitinho, uns biscoitinhos, fica no meio da sua família e declama, leia, né? No caso, leia o seu poema, certo? Leia o seu poema para a sua família, certo? Fala aí para a sua família, distribui os convitinhos, né, uma hora antes para a mamãe se organizar, para o papai se organizar, para eles arrumarem um tempinho. Aí você vai ler o seu poema, tudo bem? Eu tenho certeza que a sua família vai gostar muito, certo? Então faça aí, né, a leitura do seu poema com a sua família. É importante a gente ficar com a família, mas pega aí os convitinhos, corta, põe o horário direitinho, convida o pessoal aí na sua casa para você ler o seu poema, mas antes deixa tudo pronto, tá bom? E não leia o rascunho, leia o original, para você mostrar até a letrinha bonitinha que você fez. Combinado, então? Eu acho que vai ser muito legal. Quando a gente voltar, você vai me contar, certo? É muito bom estar com a família. A gente corre para lá, corre para cá, mas tem uma coisa boa que o coronavírus trouxe para a gente: família. Não tem nada mais importante do que a nossa família. Muito bem, isso não quer dizer que não é para estudar, tem que estudar, né? Vamos lá também, né? Tem que estudar. Muito bem. Você vai fazer depois a lição de casa 18. Então tá lá, olha, 2 palavras proparoxítonas. Lembre que essas palavrinhas são palavras que têm acento, tá bom? Aí tem assim também 2 palavras paroxítonas, não acentuadas. Olha no caderno, pode olhar na teoria, certo? Não pode ter acento. 2 oxítonas acentuadas, é fácil, né? E uma palavra paroxítona acentuada. Muito bem, você vai colocar aí as palavrinhas. Depois, você vai montar o seu caça-palavras. Então, você vai escrever as palavrinhas. Por exemplo, digamos que eu escolhi aqui 2 palavras paroxítonas. A primeira palavrinha foi médico, tá? Aí eu escrevo aqui M-E, né? Médico, ponho o acento no E, bonitinho, e vou pondo todas as minhas palavrinhas, sempre com letra de forma, tá bom? Aí eu vou montando o meu caça-palavras, tá bom? Eu vou montando. Aí você vai falar assim, mas Pro, quem é que vai? Eu vou fazer esse caça-palavras, quem é que vai resolver? Quem vai achar as palavrinhas, tá? Bom, quem vai achar as palavrinhas, você pode pedir para alguém aí na sua casa. Pede para a mamãe brincar com você um pouco, o papai, o irmão, pode ser o irmão mais velho, pode ser o menor, tá? Então, aqui tá, né, na lição de casa, você pode coletar as palavras onde quiser. Pode pegar do caderno, pode pegar de um dicionário, pode pegar da internet, certo? Para terminar, complete os quadrinhos em branco com letras diversas. Aí o que que você vai fazer, meu amor? Você fez o seu caça-palavras. Aí pede para a mamãe, acho que ela vai gostar de pintar o seu caça-palavras. Vai ser bem bacana, certo? E esse coração, então, vai ser para a mamãe também, combinado? O coração agora vai ser seu
e da mamãe ou do papai, de quem responder, do seu irmãozinho, quem pintar. Só que você avisa aí, quem for pintar, que tem que pintar direitinho, é bem bonito. Não se esqueça que são letras de forma, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então? Quero dar mais uma lição de casa. A lição de casa 19, que é um poema, certo? É um poema, olha que legal, tá? Você está vendo aí uma bisavó, né? Então vamos lá, olha que legal. Professora, eu não sei o que é bisavó, então vamos lá. Você tem a sua avó, não tem? A mamãe da sua avó ou do seu avô é a sua bisavó, certo? Então vamos lá. Minha avózinha, tão franzidinha, quem te secou? As rugas, né? Então, seca, né? Foi isso que ele quis dizer. Foi o vento, meu netinho? Foi o vento que ventou. O que ela falou aí, hein, gente? Foi o vento, meu netinho, foi o vento que ventou. Será que ela está falando do tempo? E o seu cabelinho, assim tão branquinho, quem branqueou? Foi a vida, meu netinho, foi a vida que durou. E as suas mãos, bisazinha, tão arqueadas, quem enrugou? O trabalho, meu netinho, o trabalho que ocupou. E a sua vidinha tão compridinha, quem foi que levou? Foi o tempo, meu netinho, foi o tempo que passou. Pedro Bandeira, tá bom? Aí você vai ler de novo e você vai responder as perguntinhas, certo? Bem legal, né? Hoje a gente está bem poético, né? Que você tenha aí um dia, meu amor, minha querida aluna, meu querido aluno, que você tenha um dia cheinho de poesia, porque para mim você é um poeta lindo e uma poetisa linda também. Meus amores, amo demais vocês. Fiquem com Deus. Um super beijo. Beijo virtual pode. Tchau, gente.